Sejam todas bem-vindas ao nosso devocional de hoje. Mais um dia, 32 de 56. O carro já está saindo. 32 de 56. Que bom que você está aqui, persistindo, né? Mais um dia na presença do Senhor, se alimentando da palavra para fortalecer a sua alma, porque quando reconhecemos que somos dependentes do Senhor, nós nos achegamos a Ele, porque sem Ele é impossível vivermos uma vida de plenitude, de bondade, de misericórdia e exalando o bom perfume de Cristo. Bom, que bom aqui ter cada uma de vocês. Fabiola, bom dia. Dedéia, bom dia. Ingrid, Cleusa, Ana Amélia, Vanessa, Andréia, a todas vocês, que vocês tenham um excelente dia e que nós possamos juntas hoje aprender com o Senhor. Vamos orar para que a gente possa começar. Quero saber se a Ana está disponível para fazer uma oração por nós. Bom dia. Qual é o tema de hoje? Hoje é perdão. O adubo chamado perdão. Nó. Bora lá. Oremos. Senhor, nessa manhã nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós proclamamos a tua palavra neste lugar. Nós queremos te adorar todos os dias, em todo o tempo, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, porque não há outro que a gente possa buscar o socorro, a presença, a segurança. Senhor, que os nossos pés firmes na tua palavra, que a gente possa, Senhor, encontrar abrigo debaixo das tuas asas, que o Senhor possa vir limpar o nosso coração e inundar a nossa mente, Pai, da tua palavra, do teu poder, da tua libertação. Senhor, que este dia seja marcado mais uma vez como um dia de libertação, como um dia de aprendizado, como um dia, Pai, que vai fazer que a gente flua, Senhor, rios de águas vivas de nós. Venha transbordar o teu Espírito Santo, Senhor, na nossa vida, para que a gente possa também transbordar na vida do outro. Venha nos ensinar, Senhor, com amor. Venha, Senhor, tomar conta das nossas famílias. Venha, Senhor, tomar o teu lugar no nosso coração. Não deixa, Pai, que as coisas do mundo mude quem o Senhor fez. Não deixe, Senhor, que o externo venha, Senhor, amargurar o nosso coração. Amém. Mas que todos os dias a gente possa lembrar quem nós somos diante do Senhor. Quem nós somos diante do teu poder, quem nós somos, filhas amadas, filhas guardadas pelo Senhor. Ajude-nos, Senhor, todos os dias a tomar o nosso lugar de filhas, Senhor. Nos abençoe mais uma vez nesse dia. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá, vamos apertar os cintos, né? Porque eu acho que nós iremos ser chacoalhadas hoje. O vento do Espírito vai soprar. Como é bom, como é bom. Vamos lá. O adubo chamado perdão. Ai, deixa eu colocar uma corzinha nos meus lábios, tá tão apagadinho aqui. Eu, hein? A gente já acorda com a cara toda. Botei um gloss sem cor. Não, não. Eu, hein? A gente não precisa ficar acabada assim, não, é só que acordou, com a cara inchada, ficar pelo menos mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Outra versão diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós temos aqui três qualidades, né? Três características que refletem o caráter. Já quero que vocês marquem aí nesse versículo. Quem estiver anotando, sem o livro, coloca aí bondosos, compassivos e perdoadores. Bondosos, compassivos e perdoadores. Na outra versão está escrito benigno, misericordioso e perdoador, tá? Então, a benignidade, né, fala sobre a nossa mentalidade. Bondade fala sobre atitudes de, de bondade. A misericórdia, para quem gosta de anotar, eu coloquei aqui, ó, é a empatia em ação. A misericórdia é você ter empatia com o outro. E ela nos convida a olhar para o outro além das suas falhas. Então, a misericórdia nos convida a olhar para o outro além das suas falhas. Isso é a compaixão, né? Compreendendo as, as limitações do outro, que o outro tem ferida. Então, eu gosto muito de orar ao Senhor, porque graças à misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos, né? Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós. Então, já começa uma pergunta. Eu sou misericordioso ou misericordiosa com os outros? Né? Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Eu renovo essa misericórdia em relação ao outro? Já começa se perguntando. E o perdão, e o perdão é o ponto central da restauração da alma. Guardar mágoas no nosso coração perpetua dor. Já o perdão sempre vai nos libertar. E é o perdão que nos liberta. E é o perdão que nos aproxima de Deus. Então já começa anotando aí. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Eu me lembro de que certa vez uma pessoa que amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhe boas verdades. Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: Filha, ser ofendido é melhor que ofender, porque a pessoa injustiçada chora, entrega o assunto a Deus e fica bem. O problema está com quem a machucou. Se você fizer o que está planejando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade de ela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada. Ou seja, né? Não vamos impedir que o outro aprenda. Não vamos impedir que o outro aprenda a lição quando o outro ofende você. Então, deixa Deus agir. Deus está agindo. A gente aqui não vê. Como que a gente é egoísta, assim, individualista? A gente tem necessidade. Isso revela também quanta maldade há no nosso coração. A gente tem necessidade de ver o outro passando pelo aprisco, assim, né? Aí ele ofendeu o fulano que eu gosto, agora eu preciso ir lá e ofender ele. Mas você não sabe o que Deus está fazendo no coração dele. A- As pessoas que ofendem, gente,
elas têm uma amargura que essa própria amargura já os consome, né? Porque pessoas feridas ferem. Então, essa ferida na alma dela já é muita coisa, por isso que ela ofendeu. Pode ter certeza que Deus está trabalhando e Deus está falando com ela. Deixa Deus agir. De fato, tempos depois, a questão foi resolvida e aprendi um ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. A ofensa nos reposiciona. O que quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Estes, motivados pela inveja e maldade, foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar a sua morte para os familiares. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição. Nós não enxergamos aquilo que Deus tem para fazer. Às vezes, um chute na sua bunda te joga mais para frente do que seus próprios passos dariam, né? Em todos os sentidos. Afinal, de um dia para o outro, sua vida virou de cabeça para baixo. E eu me lembro daquele versículo, né, que é um dos meus, assim, ó, faz parte do meu chão. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, né? Aquilo que parecia ser uma desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo que veio a suceder na vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso, mas, com a chegada da fome, reagiu de modo inesperado quando seus irmãos foram parar exatamente diante dele e pediram por suprimentos. Quem diria? O desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes do seu tempo. Uau! Como eu agiria se eu estivesse no lugar de José? É fácil e é bonito a gente ler a história pronta, né? Como eu agiria se eu estivesse no lugar de José? Aqui está falando assim, ó. A verdade é que José tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado e raivoso. Começa a pedir ao Espírito Santo agora. Você tem ressentimento de quem? Porque se você foi, né, ofendido, você tem todos os motivos para se manter, né? Se manter ressentida, amargurada e raivosa. Se eu abrir aqui, conta um caso de ferida, de mágoa, de injustiça, todo mundo vai ter. E todo mundo vai pegar até lencinho para enxugar a lágrima. Você tem motivos. Mas o que você tem escolhido na sua vida? Tem um estudo da Louise Reis. A Louise Reis, ela sempre, ela, dedicou a vida dela para estudar, né, o que as emoções fazem no nosso corpo e geram doenças no nosso corpo físico. Como a doença na alma, que são as emoções de baixa vibração, são os ressentimentos, as tristezas, culpa, vergonha, raiva, né? Medo, todas essas emoções fazem com o nosso corpo. E ela fala que tudo começa no ressentimento.
Aí eu fiquei ressentida. Parece que é uma bobeira, né? Parece assim, nossa, não é uma raiva, é só um ressentimento. Ai, só tô com aquela coisinha assim, daqui a pouco passa. Mas fica aquilo ali, ó, remoendo, remoendo, dia após dia, né? A gente fica ali até conversando com a gente mesmo, pensando, ah, mas se eu tivesse dado tal resposta, se eu tivesse falado de tal jeito, se eu não tivesse feito isso é ressentimento. Você toda hora está passando no. É como se assim, ó, a medicina germânica fala, você está passando no trilho da ofensa toda hora. Toda hora que você escolhe passar no trilho da ofensa, você produz em você hormônios que vão fazer você é, gerar doença no seu corpo físico. E o que faz isso? O ressentimento. Toda hora que você conversa com você mesmo, a ofensa recebida é sinal de que você não liberou perdão. Você não está agindo com benignidade, você não está agindo com compaixão e misericórdia, e automaticamente você não está liberando perdão sobre aquilo que foi feito com você. José está ensinando aqui, ó. Ele tinha todos os motivos para ficar ressentido. Ah, me tornei um grande homem, um dos homens mais importantes do Egito. O alimento está sobre meu comando e os meus irmãos, que me lançaram no poço, me deixaram praticamente nu, me venderam como escravo e eu passei por tudo aquilo que eu passei. Eles que passem fome agora. Ou então, né, o que era, vamos pensar, né? Vou trocar um batom por uma quantidade X de alimento, eu vou tirar tudo deles por essa mesma, em troca de uma quantidade. Vou tirar tudo que eles têm. Vou torná-los meus escravos, porque eu fui vendido como escravo. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Fulano pisou no meu calcanhar. Nossa, agora é minha vez. Dentro de casa. Gente, o lugar que a gente passa mais raiva e é mais ofendido e é mais ressentido, que a gente fica ressentida 24 horas, é dentro de casa. Com o seu marido e com os seus filhos e com a sua parentela. Você caiu nessa família para você aprender a ser diferente. Você está nessa família e você está ligado a essas pessoas, porque essas pessoas é que vão te transformar numa pessoa melhor. Não são as pessoas que você vê uma vez na semana. Nós atraímos as pessoas com base naquilo que precisamos ser forjados. Você precisa aprender a lidar com as pessoas que você se relaciona todos os dias. Foram os irmãos de José que traíram ele. Não foram os amigos que ele encontrava lá no campo na hora que ele levava os animais para pastar, para comer, para fazer o que era, que tinha que ser feito. Eram os irmãos. Eram as pessoas do dia a dia. Então, quem me fere? Pai, mãe, irmão, parentela, marido e filho. O resto, filha, você aperta o botão lá do foda-se e vai. Mas como eu lido com as ofensas das pessoas que eu amo? Só dói porque você ama, porque existe amor. Se não existisse, não iria doer. O que eu tenho feito com ressentimento? Ressentimento é o sentimento que mais gera doença na nossa alma e depois vai para o corpo, tá? Então, pergunte a você mesma, né? Como eu posso cultivar atitudes de benignidade e bondade em situações difíceis dentro da minha casa? Como eu posso cultivar situações de bondade
benignidade. Benignidade é pensamento bom, pensamento do alto a respeito das situações. Por isso que eu preciso renovar minha mente com a palavra de Deus todos os dias. Ser benigno é ter uma mente de Cristo, de bondade e de misericórdia. Eu sou benigna. O meu pensamento é negativo ou é positivo? Ou é um pensamento do alto, um pensamento elevado? Meu marido me ofendeu. Eu tenho a escolha de ter um pensamento benigno ou um pensamento maligno. Tem uma situação na minha casa, né? Levantou uma dificuldade financeira. Eu tenho um pensamento benigno da palavra, pensamento do alto ou um pensamento de derrota, de fracasso, de escassez. É de abundância e prosperidade, é de confiança em Deus, é de fé ou é de fracasso? Tá? Então, pensamento benigno. Então, como eu cultivo atitude? Atitude, quais são as minhas ações a partir de agora? E qual foi a atitude de José? Ele lhes pagou o mal com o bem. Em vez de se vingar, disse: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de você. O propósito que Deus tem na minha vida não diz respeito a mim, mas a um povo. O propósito não é para o meu ego, mas é para a proclamação de um reino e para libertar um povo e salvar um povo. Se você está olhando para o seu umbigo, você está paralisado. O teu propósito não é sobre você, não é sobre só a sua casa. A sua casa vai se beneficiar, vai ser honrada, mas é para um povo. Se você não olhar para aquilo que Deus olha, você ainda está paralisado. Por isso, meu chamado para abrir a boca. Todas aqui, tá? Todas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ai, não tenho dinheiro para comprar passagem para ir para lugar nenhum. Você tem a internet para poder falar e ir para todo mundo. Você tem internet para abrir a boca e falar nos stories, e seus stories, seu Reels, chegar em qualquer lugar do Brasil que você nem sabe onde está chegando. Você faz um Reels aí que você vai ter lá assim, 500 visualizações. Coloca 500 pessoas numa sala. Coloca. Nas condições que você tem? Não tem. Mas aquilo que você gravou, aquilo que você fez, chegou em 500 pessoas. É uma semente. Semente que vai gerar colheita. O que você está escolhendo plantar? Você vai colher. Então, escolha muito bem aquilo que você está fazendo. Então, foi para isso, né? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Isso está em Gênesis 45, 5. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, ele foi aprovado por Deus. Escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Viu? Foi para um povo. E ele escolheu o quê, gente? Enfraquecer o poder da ofensa. Enfraquecer o poder da ofensa. Rabisca isso. Escreve de novo no próprio livro, escreve em alguma. Eu preciso diariamente enfraquecer o poder da ofensa que as pessoas fazem contra mim. Por quê, gente? A ofensa, quem toma o veneno? Se eu fico ressentida, o ressentimento nada mais é do que você tomar o veneno toda hora.
Toda hora quem está tomando veneno é você. A pessoa que fez, ela, às vezes, né, fiz. Homem que é assim, né? Júnior tá aí? Porque Júnior ficou ouvindo. Homem é assim. Eles fazem, daqui a pouco parece um Fernando. Passa uma amnésia, assim, ó. Aí você olha e fala, gente, mas gente que é. A gente que fica ali, ó, igual vaca. Vaca come assim, né, gente? Vai lá no pasto, come, nham, 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 vomita. Aí volta de novo. Nunca vi isso. Elas fazendo isso, não, graças a Deus. Mas só de pensar. A gente faz isso o tempo inteiro com ofensa. Que, ó, parece que toma o lugar na nossa mente 24 horas. 24 horas. Só eu. Meu eu do passado, do futuro não. Meu eu do passado. Graças a Deus, hoje, vira a página, vira a página, vira a página. Eu estava com dificuldade, eu estava observando, gente, nós precisamos ser despertos e nos auto-observar o dia inteiro. Com as minhas filhas. Eu falei, Deus, eu já consegui, né, lidar com a minha sogra, agora eu estou assim com as minhas filhas. Fico ressentida quando elas falam algumas coisas. Ficava. Aí eu falei, não, vou resolver isso. Então, quando tinha alguma coisa, alguma conversa, alguma fala, chamo, senta aqui, vão resolver, papapá, pronto, resolvido, vira a página. Pronto, acabou, vira a página. É todos os dias, gente, ó. A gente não está lendo todos os dias, todo dia a gente tem que, ó, uma nova página em branco. Uma nova página em branco. Página em branco significa que aquilo que aconteceu ontem ficou lá. Não traz os ressentimentos, porque eles nos adoecem. Então, uma nova página em branco Deus nos dá todos os dias. A misericórdia de Deus se renova. Eu renovo todos os dias. Por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil, que dá bons frutos em todas as estações. Presta atenção, todas as estações. Aqui, acho que é Fabiola que vai conseguir. Eu nunca plantei, eu nunca cultivei nada. Alguém que já cultivou alguma coisa? Plantação? Cultivar, tem terreno que cultiva qualquer coisa, né, que precisa dar fruto, café, milho. Alguém que já que está aqui? Dá em todas as estações? Não, pimenta e salsa só lá. Mas dá em todas as estações? Verão, outono, inverno, primavera, todas as estações dá? Não dá. Tem períodos que não dá. Agora, o que que a palavra de Deus está dizendo? Quando você perdoa, nosso coração é terreno. Quando você perdoa, o seu coração se torna um solo fértil e você dá bom fruto em todo. Bom fruto em toda estação. Naturalmente, isso não acontece. Ó, é rica. Plantamos milho, soja, arroz, verdura, viu? Só para contextualizar, assim, quando meu pai, ele plantava, tinha fazenda, tem a fazenda, né? E aí plantava só milho. Então, quando o milho acabava, aí baixava ali, né? Destruía aquela plantação, o milho, o resto virava adubo e ficava uma terra muito tempo sem ser usada. E aí até que deu o start de plantar soja. Então, colhe a soja e aí espera o período, enquanto está esperando o período, planta o milho no mesmo terreno. Entendeu? Então, assim, eu vejo como ciclos, né? Ó, Vamos aqui na soja.
Aí deu bonitinho ali tá a soja. Aí aquele terreno não dá para soja agora. Então, bora plantar milho nele. Então, assim, é um ciclo que se renova né, na terra. É um momento da soja, é o momento do milho. Aham. Né? É. Então, isso não quer dizer que em toda estação você vai estar do mesmo jeito, preparada para poder dar a mesma coisa, né? Dar o mesmo perdão, ou dar a mesma orientação, ou ter os mesmos Hum? ressentimentos, né? Tipo, pode ser que hoje seu marido te fale alguma coisa que, mas amanhã se ele te falar, Aham. É. então, É. eu vejo muito como isso, né? Eu falo para o Júnior que do mesmo jeito que a Terra é sazonal, nós também somos sazonal, né? Uhum. Uhum. Então, por isso que é bom essa autoobservação 24 horas, porque a gente consegue enxergar o que faz mal e em que momento faz mal. Sim, verdade. Perfeito, perfeito. Então, apenas os que perdoam. A Ingrid colocou aqui. Aqui só outono. E as flores também são assim. As minhas estão lindas agora nessa estação. A minha árvore de amoreira logo vai deixar de dar sombra. As estações do ano mostram muitas coisas ao nosso respeito, né? Então, apenas os que perdoam cultivam um solo fértil que dá bons frutos em todas as estações. O oposto também é verdade. Reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras e ressentimentos. A palavra de Deus fala sobre raiz de amargura, tá? É por causa da raiz de amargura que nós vivemos os desafios que vivemos. Feridas emocionais é o quê? Raiz de amargura. Raiz de amargura. E, gente, raiz de amargura, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como. O que acontece em uma área vai passar por todas as áreas. Não tem, nós não somos uma caixinha igual cômoda, né? Guarda-roupa. Ah, não, é só na alma, fecha a gaveta. É só no corpo, fecha a gaveta. É só no espírito. Não. Nós somos seres completamente integrados. O que está acontecendo em uma área está afligindo todas as outras áreas. Está afligindo todas as outras áreas. O seu ressentimento te impede de ter um relacionamento profundo com Deus. Você crê nisso? Porque você está com a alma ferida, você não está liberando perdão, você está cultivando pecado, porque a sua ferida é o seu ídolo. A gente fica assim, ó, os crentes mais antigos, aqui não, a gente condena algumas religiões porque eles têm estátuas, né? Santos, né, gente? Porque a Bíblia fala assim, ó, não adorais os santos, né? Estátuas feitas por mãos, né? Porque tem boca e não fala, tem olho e não vê. A gente fica condenando. Mas você é cheio de ídolo e não sabe. O ídolo que está no teu coração, que está roubando a tua paz, não é? É ídolo. Porque tá ali, ó, no teu coração 24 horas, você ruminando, ruminando. É ídolo. Você é idólatra. E o que que a Bíblia fala sobre os idólatras? Ai, Deus me livre. Igual aquelas pessoas assim, ó, não pode sujar o carro. Tem carro, mas não pode sujar o carro. Deus me livre comer dentro do carro, vai esfarelar o carro, não sei o que, não sei lá, 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 lá. Ídolo, ídolo. O que que é que te irrita assim, ó, no nível? Tem gente que se irrita porque limpou a casa, Deus me livre. Agora assim, ó, a pessoa senta assim, tá no sofá. Não faz bagunça no sofá, porque eu acabei de arrumar o sofá. Ídolo, ídolo. Coisas são para servir pessoas. Não estou falando que tem que virar de cabeça para baixo.
Me entenda. Aquelas pessoas extremistas, ídolo, idólatra. Tem gente que abandonou a casa para poder viver dentro de igreja, ídolo. Tem gente que abandonou a família para viver ministério, ídolo, ídolo. Tem gente que idolatra o marido, ídolo. Tem gente que idolatra filho, ídolo. E aí tá lá condenando quem para na frente de uma estátua. Gente, pelo amor de Deus, vamos. A bagunça pode existir, mas não permanecer. Exatamente. Então, gente, é muito mais profundo. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus, é algo muito mais profundo e muito mais sutil do que se possa pensar. A gente fica muito no óbvio, mas as feridas que a gente cultiva na nossa alma são mais ídolo, e nós somos muito mais idólatras do que aqueles que param na frente, às vezes, de uma estátua. Porque você está cultivando a falta de perdão. Perdão é aquilo que nos faz chegar a Deus. Foi por causa do perdão que foi liberado sobre nós que nós temos acesso ao Pai. Aí a gente se gaba por ser crente, a gente não libera para o outro. Você quer o benefício, mas você não passa esse benefício adiante. Vamos ler. Suponhamos que alguém traia a sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Quem é o ídolo aqui? Olha o que aconteceu. Essa pessoa se tornou, a ofensa se tornou tão grande, que pede demissão, né? Não consegue conviver. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Problema resolvido. Talvez seja o primeiro pensamento. Mas, na verdade, há uma grande probabilidade de uma situação semelhante voltar a acontecer com você, porque quem não passa na prova acaba sendo repetente. E se repete mesmo. Ó. Então, quem te traiu, quem te ofendeu? Quem você bloqueou nas redes sociais e está resolvido? Deus está te chamando hoje para resolver isso no seu coração, tá? Já pede o Espírito Santo para te mostrar aí quem você precisa resolver no seu coração. Não com bloqueios, não com afastamento nesse nível aqui, tá? Mas resolver é importante. Mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar. Parece óbvio, mas quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e possível, porém ainda desafiador, quando permitimos que o Espírito Santo marca isso no seu livro. É o amigo? Não é o amigo. É o psicólogo? Não é o psicólogo. É o terapeuta? Não é o terapeuta. É o pastor? Não é o pastor. Mas é quem? É o Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção de nossa humanidade. Eu sou tão falha quanto quem me ofendeu. Quantas vezes não precisamos ser perdoadas pelo Pai Celestial em nossa vida? Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Todos dependemos do perdão, graça e misericórdia divinos. O nosso perdão deve refletir o perdão que recebemos de Deus. Se recebemos de Deus, devemos dar aos outros.
passa primeiro por nós, né? Passa por nós para depois ir adiante. O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. Ou seja, eu não sinto de perdoar. Quem falou que você tem que sentir alguma coisa? Não tem que sentir nada, é uma decisão, é uma escolha. E não é. Primeira coisa que você tem que entender: perdão, gente, não é uma atitude humana, é espiritual. Porque você recebeu perdão do Pai Celestial. É uma ação do Espírito. Então, você precisa receber o Espírito de Deus para você também perdoar. Porque não é uma força humana, é uma força que vem de Deus para você. É do mesmo. Amor não é sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Porque Deus é amor, então é algo espiritual. O amor e o perdão fluem da mesma fonte. Então esquece esse negócio aí. Sentir, vai, se morde por dentro e faz. E ó, trabalha isso com Deus, peça a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Aqui o diabo é resistir às ofensas, resistir à ofensa, ao ressentimento, à dor, à perseguição, né? Às feridas. Resista a isso, se sujeitando a Deus. Na força do seu braço, meu amor, ó, guerra derrotada. Você vai entrar já derrotada. Não há nada que você consiga vencer no mundo espiritual se não for debaixo da presença de Deus. Então, o ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com quem? Com Cristo. Com Cristo. Por isso que não adianta. Não está falando, gente, isso é sério, que parece bobo, mas eu gosto de repetir. Não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Não existe terapia, não existe psicólogo, não existe coach que vai fazer você ser transformado se não houver um embasamento bíblico por trás. Se a pessoa não apontar para Cristo, presta atenção. Se a cura não vier da fonte que é Deus, é falso profeta. Entendem que a Bíblia estava falando de falso profeta? Os falsos profetas não apontam para Cristo como a solução e a transformação genuína da tua alma. Cuidado com isso. Há falsos profetas espalhados em todos os lugares. E tem gente só olhando para a igreja. Só que as pessoas estão na rua. E a palavra deve ser pregada em todo momento. Cristo deve ser apresentado em todo o momento, em qualquer situação. Tem gente que não põe pé dentro da igreja. Como que essas pessoas vão ouvir? Todas as vezes que nós declaramos e que nós decretamos que a cura vem de qualquer outro lugar que não é de Cristo, nós esvaziamos a cruz. Eu ouvi isso recentemente e isso doeu na minha alma. Falei, meu Deus, muitas coisas estão, né? Muitas pessoas estão esvaziando o poder da cruz. E a gente faz isso sem perceber. Quando a gente atribui os nossos grandes resultados a tudo menos a Cristo. Você só é boa porque existe Jesus na sua vida. Você só é boa porque existe um Deus na sua vida. Você sozinha não é nada.
Não esvazie a cruz de Cristo. Dê honra àquilo que Cristo fez. Você não faz ideia da dor que ele suportou, como ele foi até a cruz, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Nós não temos noção. Tem gente que fala assim, ah, aquele filme, né, Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi o filme que mais se aproximou, mas não retrata 100% toda a dor que ele viveu. Se aquele filme ali a gente já sente pânico, imagina o que realmente ele viveu. Então, imagina você esvaziar aquilo que ele fez, tornar insignificante o sacrifício dele na cruz. E a gente faz isso. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Não vou mentir. Perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então, a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Perguntas para reflexão. Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitaremos nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as nossas emoções. Então, muitas vezes nós necessitaremos de nos engajar em um processo de cura para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as emoções. Então, sim, a gente precisa de cura. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado no bom solo do coração. O perdão também carece ser regado, precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro. Quem é o jardineiro? Jesus. Para que a cura seja completa. Não abandone o percurso, nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar. E veja só o que isso é capaz de fazer em sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalece suas raízes. Deixe o Pai adubá-la hoje. Perdoe. Perdoe. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão. E a pergunta e as reflexões são exatamente essas que ela colocou. Será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Será que podemos perdoar o que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? A chave está sempre na reação. A ação é pensada, né? Aí eu vou agir de tal forma, eu pensei, eu programei. Agora, como eu reajo àquilo que me faz é que vai determinar os resultados que eu vou colher no meu futuro. Então, qual é a nossa reação diante das ofensas? E estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas à vida que a gente está vivendo? Quem eu preciso perdoar? Qual ofensa está ocupando meu coração? Qual ressentimento está ocupando meu coração? E entender que se você está ressentida e cultivando ressentimento,
você está precisando buscar uma cura na tua alma, que Cristo pode te oferecer. Então, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Jesus, quanto mais você confessa e expõe a sua fragilidade para Deus, mais o Espírito de Deus restaura a sua alma. Mais o Espírito Santo de Deus restaura a sua alma, para que você possa se posicionar como filha, para que você, né, os frutos, eles só serão bons se a nossa raiz estiver curada. Mas para que a tua raiz esteja curada, saudável, o perdão precisa ser ministrado para a sua raiz. Se não houver perdão sendo liberado, você está com as suas raízes doente, né? Na verdade, a palavra doença, eu estava procurando outra. Mas você está doente. Doente na alma. E doentes na alma não prosperam. Não tem uma vida saudável, não tem uma vida plena. Alguém quer compartilhar algum momento que passou e que liberou perdão e que teve a sua vida transformada através do perdão? Um testemunho? Ninguém nunca perdoou? Ou preferem ficar reflexivas com o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo direcionamento para que a sua vida, a partir de agora, possa ser um testemunho vivo? Jesus perdoou 100 vezes. Como é que é? 7 vezes 7? Não. Como é que era mesmo aquela frase? Pedro pergunta qual que é a quantidade ideal, né? Quantas vezes eu preciso perdoar? Aí Jesus falou 70 vezes 7. Isso, 70 vezes 7. Eu acho que é um exercício diário. Por exemplo, primeiro eu tenho que me perdoar. Me Uhum. perdoar de muitas vezes ter achado, sem sabedoria, que certas atitudes e posturas minhas eram as corretas. Me perdoar, por que que naquela época eu não era como eu sou hoje? Me perdoar, por que que eu não consigo ter empatia pelo outro? E por que que eu tenho atitudes que eu tenho que me magoam, que eu negligencio muitas coisas por não ter conhecimento do alto? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para dentro e ver o que que a gente precisa se perdoar com nós mesmos. No momento que eu não me perdoo, como que eu vou conseguir olhar o outro e ter aquele sentimento de perdão também? Porque eu tenho que viver aquilo primeiro. Ah, mas eu perdoei fulano, né? Ah, ele fez isso, eu não gostei. Mas você já olhou para dentro de si e pensou assim: o que que eu fiz e como que eu me comportei quando algo que ele às vezes precisou de mim eu não estava? Às vezes eu falei de qualquer jeito com fulano. Então eu tenho pedido a Deus discernimento para saber até que ponto eu, as minhas atitudes refletem no comportamento do outro. E Sim, aí foi domingo, acho que foi domingo. Aconteceu uma coisa assim que meu marido explodiu e não era culpa minha, e foi ele que fica, ele é muito estressado do nada assim. E aí eu olhei para ele e falei assim, se fosse a Ingrid de antes, eu ia dar uma chulapada nele que eu sempre fui, toma lá da cá. Ouvi e falei assim, para que isso? Não tem necessidade disso. Me calei, fui para o meu quarto fazer o que eu sempre faço. Ou eu estou lendo algo, ou alguma coisa. E fiquei na minha. E deixei, ó. Eu não absorvi a dor. E não rebati. Deu meia hora, parece que a ficha caiu, né? Aí veio e pediu desculpa. Eu falei, ok, tudo bem. Porque eu virei a página. A atitude dele diz mais dele do que de mim. exatamente. Então é assim, tá tudo bem, né? Sim, sim. Tá tudo bem, mas a gente precisa, mesmo assim,
buscar em Deus, porque a nossa mente carnal, ela tende a alimentar, né? Muita gente que tem o conhecimento, por exemplo, de que a atitude do outro diz mais a respeito do outro do que de mim, fato. Aquilo que o outro faz fala mais sobre ele do que o que fala sobre mim é como eu reajo. E é como eu reajo se eu ficar nutrindo, eu não liberei perdão, eu não fiz aquela análise, né, de pensar o que que aconteceu, né, de ter misericórdia e compaixão, que é a tal da empatia. Então, o que você trouxe é importantíssimo. A gente também precisa do auto-perdão, né? Eu creio que a gente vai ter esse também estudo do auto-perdão. Mas falar sobre o perdão é muito, muito importante, muito profundo. E perdão diz respeito ao outro. E quando você trouxe esse versículo, Ingrid, eu falo que um dia eu, estudando sobre perdão, 70 vezes 7. Vamos lá. Eu vou ficar contando para cada pessoa, tá? Para cada pessoa. Ingrid me ofendeu uma vez. Aí daqui a pouco, duas. Eu vou ficar, né? Quantas pessoas você vive dentro de casa? Aí você faz um painel. Ah, me ofendeu, peraí. Ah, 70 vezes 7. Mas fecha a conta, tá? Para cada pessoa. É uma metáfora, né? Não é para levar o pé da letra. Mas aí qual é o entendimento dessa metáfora? Para mim, é que, independente, você tem que perdoar, não importa. Você tem que perdoar porque você tem que praticar o que Deus nos ensinou. A gente tem que perdoar, não importa a quantidade. Ele só quis dizer um número alto para mostrar para você que é infinito isso. Ele Enfim. quantas, ele perdoa a gente todos os dias. A gente sempre está fazendo alguma coisa que não está certo, aí vem aquela anteninha, né? Igual agora uma coisa que eu lembrei que você gosta, eu também. Aquele pastor, ele é um pastor que tem um vídeo que viraliza, que ele faz coisa errada, aí Deus aparece assim, a carinha Ah, de tá. Jesus. Aham, aham. Você sabia que eu tenho pensado assim? Eu trouxe isso para mim. Eu falo assim: olha, eu fiz isso. É como se eu estivesse sentindo aqui, ó. Aquele engraçadíssimo, né? Que ele canta as músicas do aleatórias, ele fala, não, não é assim, não. Eu acho engraçado. Isso. Mas sabe o que eu aprendi é que perdão, esse perdão é para quem ainda não entendeu a verdadeira graça. Porque no fundo, se você entender a graça, aquilo que foi já liberado sobre a sua vida, porque perdão é quando existe ofensa, né? Se tem ofensa, você precisa liberar o perdão. Então, é um comando que está associado a algo que você trouxe para você, que é a ofensa. Você foi ofendido, então você precisa liberar perdão. Quando você entende que você é filho de Deus e que você não julga mais ninguém, que você não se ofende com aquilo que faz com você, porque o perdão está liberado para todas as pessoas são falhas, as pessoas são feridas, as pessoas. Quando você entende tudo isso dentro do teu coração, perdão não existe. O perdão deixa de ter significado, porque você não se ofende mais com nada que faz com você. Se não há ofensa, não há perdão. Se não há julgamento, não há perdão. Não há necessidade, porque a graça já foi liberada sobre a sua vida. Então, como que você vai contar 70 vezes 7? Não tem. Então, assim, não tem porquê. O perdão é um estilo de vida. Amar o outro como a si mesmo é um estilo de vida. Se você ama, você não tem necessidade de perdoar ninguém, porque o amor supre todas as necessidades. O amor encobre, o amor cobre. Então não tem. Para que perdão? Não me ofendeu? Não me doeu? Não me machucou? Não, nada. Então, perdão, gente. Quando você olha profundamente, você fala, não tem necessidade, porque eu não me ofende mais, não me machuca mais. Porque eu sei que Deus que é Deus perdoou. Aí você vai, né? O assassino, o estuprador. Deus perdoou, gente. Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou o judeu, não amou o judeu que crê nele, o judeu que
O amor, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha requisitos, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que entendeu o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem sou eu na fila desse pão para ficar escolhendo qualquer coisa? Então a graça supera tudo isso, tá? Vamos lá, rapidinho. 70 vezes 7 é pessoal e diário. Precisamos renovar o perdão todos os dias, assim como Deus faz conosco. O amor de Deus nos supre em toda a nossa vida. Esses dias, Júnior me enviou um vídeo de um médico falando sobre como foi a crucificação e como o nosso corpo reagiria. Eu vi também que for aqui, né, a dor, quantas vezes for necessário, graça, favor e merecido. É favor e merecido. Rapidinho, Fabíola, para a gente encerrar. Eu ia falar, né, sobre o perdão, assim, que Deus falou, né, quando a gente perdoa, dá uma destravada, assim, na vida da gente, boa, sobre o que eu liberei sobre o meu pai, que também nem tinha o que perdoar, era eu, É, entendeu? Aí, né, e foi o que a Ingrid falou sobre o auto-perdão. Quando eu achei que eu estava perdoando ele, que eu estava liberando perdão sobre ele pelas coisas que ele nem sabe que eu sentia, então, aí eu acho que deu uma mudada, assim, boa na minha vida, não em relação a ele, mas na minha convivência com todo mundo, na minha vida mesmo, assim, real. Eu acho que eu larguei de ser muito mimizenta, muito de vitimista, tudo me ofendia, né? Tudo que o povo falava, nem estava falando sobre mim, mas eu pegava para mim. Então, era muito sofrido, era muita dor, né? E aí, quando você fala sobre o perdão, de Deus diariamente, eu acho que quando a gente larga de pegar tudo para si, é quando você dá uma curada nas dores emocionais, né? Porque quando a gente é muito ferida, tudo que o outro fala lá na esquina, se você escutou, assim, nem já, era para você, você já pegou, né? Aquela dor para você. Então, quando a gente consegue essa autocura, esse autoconhecimento, né? Esse conhecimento do alto, dá uma amenizada boa, assim, nesses quesitos de liberar perdão. Não fica tão difícil, porque nem tudo te afeta. exato. Nem tudo tem um alto, né? A régua não é tão alta ali para poder você falar assim, não vou perdoar porque é assim, não vou perdoar porque doeu muito em mim. Nem dói. Às vezes você nem te machuca mais, você falou, gente, Deus Uhum, perdoa, né? é, Dessa pessoa? Por que que ela pensa assim, né? Vamos tentar aqui clarear a mente dessa criatura. E aí você entra no papel de servir. Em vez de liberar perdão, você libera a palavra para poder ainda dar uma ajuda ali na pessoa, né? E a outra questão que eu falei que eu queria falar no final era sobre isso. Quinta-feira passada, eu fiz a primeira vivência, né? Que era inteligência emocional. E foi no centro espírita com pessoas lá do centro. E aí, no final não, assim, várias vezes ali, né? Eu falei, meio nas entrelinhas, né? Sobre a cura emocional vindo de Deus. E aí, um momento assim, eu falei sobre a intimidade, né? Que muito me curou pela intimidade que eu criei com ele, pela intimidade da conversa com ele, pela intimidade de não afastar ele, botar ele ali no pedestal e eu aqui, né, longe. ajoelhada no pé dele ali, tentando triscar no dedinho dele ali. Não, eu estava ali conversando com ele. E, e aí, depois que a gente terminou a vivência da inteligência emocional, que eu terminei o tema, aí gerou curiosidade nelas, né? Eram 6 mulheres e elas viraram para mim e perguntaram, falou assim, como é essa intimidade? Como que foi essa intimidade, né? Então, assim, foi a oportunidade que eu tive de falar, Exato.
de apresentar. de E o apresentar, quanto elas estão sedentas de né? conhecer um Deus que me aceita, Né? que quer Igual ter um relacionamento comigo. E que lindo, eu tenho certeza relacionamento íntimo. que deve ter sido lindo o seu E eu testemunho. falei ontem para o Júnior, né, assim, que o que acontece dentro do centro é que é tudo muito cientista, né? Acontece isso, porque isso, é tudo explicável. E Deus não se explica, gente. Não tem como você explicar Deus. E aí elas, né, assim, a gente lá do centro fica naquela questão assim, ah, eu estou passando por isso, porque eu vim com esse contrato, porque eu firmei que eu ia passar por isso, né, na reencarnação. A gente ia passar por isso, e eu preciso passar por tal coisa. Aí você se acomoda no sofrimento, porque você precisa passar por isso, né? Você Então, assim, aceita, né? porque, sim, você aceita porque você fez um contrato para poder passar por isso. E aí foi o que eu levei para elas também, e conversando com o Júnior, assim, quando você desperta, quando você cria o autoconhecimento, aí você faz jus ao livre-arbítrio, de você precisar, mas não passar. Você pegar outro caminho para poder se curar, não ficar sempre repetindo a mesma prova, porque a gente sabe que é degrau, né? A evolução ela é degrau, é escala, ela é evolutiva e é fase de videogame. Igual eu falo para o João, a gente brinca assim que a vida da gente são fases de videogame cada vez mais difícil. Se a gente não passa aquela fase, a gente vai repetir na fase. Então, por que que eu tenho que viver no sofrimento o tempo inteiro? Que Deus tirano e maldoso é esse que me faz vir aqui para a Terra para Mas eu poder sofrer? Porque eu escolhi vir sofrer, né? Então, foi assim, nessa não linha, bate, né? não, Não faz pra sentido. por quê? Né? Então, assim, foi nessa linha que meio que eu entrei no Entrou. tema, sabe, assim, com ela depois da vivência sobre essa intimidade e sobre a bondade de Deus, porque, gente, que sentido faz você vir aqui só para poder comer o pão que o diabo amassou? Que lindo, que lindo. Que Deus te capacite e derrame uma unção especial para você entrar nesse lugar, né? Esse lugar de revelar a graça, o amor de Deus para essas pessoas. E o que você tem esse chamado aí, mulher. Se prepara, abre a boca. E é para lugares que algumas pessoas não falariam, né? Meninas, gratidão imensa. Hoje foi bênção, assunto profundo, não tinha como ser, só leitura mesmo, né? E vou fazer uma foto de vocês. Fotinha tirada. E até amanhã. Amanhã vamos falar sobre o passado, viu? Amanhã também é. Acho que amanhã a gente vai entrar bem nesse auto-perdão que a Ingrid trouxe. O tema de amanhã é olhar para o passado. Beijo grande para vocês. Até amanhã.